Gênesis 47, versículo 13. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de maneira que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Irmãos, chegou a seca, e uma seca gravíssima. A seca que já tinha sido informada por Deus em sonho a Faraó e pela revelação do sonho dado ao José do Egito. Irmãos, quando Deus promete bênção, quando Deus promete correção, quando Deus promete aflições, tudo se cumpre. Tudo que Deus promete e tudo que Deus revela se cumpre. Creia nisso, porque o nosso Deus, Ele é poderoso e fiel para cumprir tudo aquilo que Ele promete. Então, depois de 7 anos de fartura, como revelado em sonho, vieram 7 anos de fome, não só no Egito, mas em Canaã também. Então vocês vejam, irmãos, como Deus é maravilhoso. Deus deu o sonho e a revelação a José para que eles se preparassem para o período de seca, porque a seca seria gravíssima. Deus, Ele te dá a revelação, Ele nos traz a revelação através da pregação, para que você se prepare, irmãos. Muitas vezes você ouve a pregação de uma palavra, falando, não, essa palavra não é para mim, porque eu não estou passando por isso. Mas Deus está se antecipando e te dando a revelação, porque você passará por isso. Toda vez que você ouve uma pregação da palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, é direção para a sua vida, para que você pratique, para que você tenha bênção. Você não quer orientação? Você não quer saber as atitudes que você deve tomar para ter cura, para ter libertação, para ter prosperidade, para ter bênção? Então ouça a revelação que vem através da pregação. Nós costumamos dizer que nós falamos com Deus através da oração e Deus nos responde através da pregação. A pregação não é de homem, não pode ser de homem, porque de homem nada servirá. A revelação tem que ser de Deus. O homem é apenas um transmissor, um alto-falante. O pastor prega, mas quem vai falar ao seu coração é Deus. E quando Deus falar no seu coração, guarde, tome posse e haja segundo a direção, para que você seja abençoado. Então, as bênçãos vêm sobre as nossas vidas, mas também vem períodos de escassez, vem períodos de seca, como está vindo aqui. Você está preparado para as lutas? Você está preparado para as secas que virão ao longo da sua vida? Para os períodos difíceis que virão? Você está preparado? Porque bênção, irmãos, até bênção você precisa estar preparado, para que não há desperdício. Mas você tem que estar preparado para os momentos difíceis que virão, porque eles vêm na vida de todos. Que Deus até permite, Deus até avisa, no mundo tereis aflições, porque as aflições, embora sejam dolorosas, sejam tristes, e ninguém quer aflição ou tribulação, elas acabam contribuindo para o crescimento, para o amadurecimento, para a valorização das coisas de Deus, e para que a gente mude de nível. Depois de uma grande luta, depois de uma grande tribulação, nós ficamos menos infantis, nós crescemos em alma, nós crescemos em espírito. Então José, com a direção de Deus, ele se preparou para esse período de seca, ou seja, ele guardou 20% da colheita na época que tinha fartura. Nas boas épocas da sua vida, reserve algo para o futuro, reserve algo para os momentos difíceis. Irmãos, o cristão, ele não pode ser pego de surpresa, ele tem que estar preparado para tudo. O Senhor Jesus disse, sede simples como as pombas, porque as pombas são simples, não chamam atenção nem pela sua plumagem, nem pelo seu canto, são simples. E sede prudentes como as serpentes. Ser prudente é ser precavido, é estar preparado para tudo que possa acontecer na sua vida, irmãos.
Quando chegou a seca, o José era o único que tinha o que todos precisavam, porque ele guardou durante o período de abundância. Então, irmão, prepare-se e tenha aquilo que muitos vão precisar e não vão ter porque não se prepararam. A prudência é uma bênção. A preparação é uma bênção. Entenda, irmãos, isso é investir no futuro. Não é guardar por avareza, por cobiça. Você vai usar, você vai desfrutar, mas reserve uma parte para os momentos difíceis. E aqui no versículo 14 diz: então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam dele. E José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. José vendia o alimento que tinha sido estocado na época boa, e ele vendia não só para o Egito, mas para as regiões vizinhas também, Canaã, e todo o dinheiro ele trazia ao Faraó. Por quê, irmãos? Respeito à autoridade, né? E porque tudo pertencia ao Faraó. O sonho foi dado a Faraó, o sonho não foi dado a José. José foi dado a revelação do sonho. Então entenda, irmãos, o Faraó continuava sendo uma autoridade. Respeite a autoridade, entregue tudo na mão da autoridade. Por quê? Porque Deus, se quisesse que José prosperasse em tudo, teria dado o sonho a ele. Deus não deu o sonho a José, deu o sonho ao Faraó, deu a revelação a José. Então há situações que os recursos têm que ser entregues na mão da autoridade, na mão daquele, você que é empregado, você que trabalha para uma firma, que não tem o seu negócio próprio, seja fiel ao seu chefe. Pode ser o pior chefe no mundo, mas isso não implica que você mude a sua fidelidade. Não, esse chefe é um chefe ruim, abusivo, que explora. Ele vai dar conta a Deus, não é você que vai fazer justiça. Faça a sua parte sempre da melhor maneira e sempre da maneira honrada e honesta, porque o Deus supridor, o Deus que te garante, o Deus que te abençoa, Ele atenta a tudo. Então há situações que dinheiro não ajuda. Está numa seca tremenda, estava um período de seco, não tinha alimento. Dinheiro, você está no meio do deserto, no meio sem ninguém por perto, ou seja, dinheiro não ajuda. Pessoa que está no vício, dinheiro não ajuda. Pessoa que está numa doença terminal, dinheiro não ajuda. A pessoa que está com a família destruída, dinheiro não ajuda. Muitas vezes a causa da destruição e separação é disputa por dinheiro. Então não dependa de dinheiro, dependa de Deus, Deus supridor. O dinheiro não compra salvação, mas ele compra alimento para o corpo. Entenda, irmãos, o dinheiro não compra nada que é espiritual, e nós somos espirituais. Entendam, nós temos que investir no nosso futuro e de eternidade. O dinheiro não compra nada espiritual, mas ele pode estar comprando um horário na televisão, né, para que seja pregada a palavra do Senhor. Ou seja, não sejamos aqui, não tenhamos hipocrisia. O dinheiro é um bom servo, mas é um péssimo senhor, né? Não sirva o dinheiro, se sirva dele, não sirva mamon, se sirva dele, porque a raiz de todos os males, a causa é o amor ao dinheiro, é o que diz a palavra do Senhor na primeira carta de Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Então não se corrompa por dinheiro, não se desvie de Deus, da casa de Deus, por dinheiro. Não deixe o dinheiro te escravizar, irmãos. Ele tem que ser seu servo e não seu senhor. Entendam? As pessoas, quando mudam esse foco, as coisas começam a mudar, irmãos. Começam a mudar. Porque uma pessoa que anda só e age só em função do dinheiro, ela está demonstrando que ela confia mais no dinheiro do que no Deus provedor.
Muitas vezes, Satanás está enxertando no coração dela um espírito de ganância. E sabe qual que é o tratamento de Deus para um ganancioso? Perda. Perda. Tratamento para ganancioso é perda. Você pode ver que os gananciosos são os que mais caem em golpes. Pois querem lucro rápido, querem vantagem, são gananciosos, então caem nos golpes. Satanás usa pessoas com golpes para pegar gananciosos. Entenda, irmãos, o dinheiro, ele é acrescentado. O dinheiro tem que ser recompensa por um bom trabalho, por um bom produto. E não, ele é acrescentado, ele é recompensa, ele vem depois. Entendeu? Mude o foco, mude a direção dessas coisas. Veja, irmãos, teve um que se matou, como muitos se matam por aí, por dinheiro, e foi lançado no inferno. E olha, que ele não era nenhum ímpio, não. Ele fazia parte da equipe do Senhor Jesus. Ele fazia parte do time do Senhor Jesus. João capítulo 12, versículo 4. Tem muita gente, irmãos. Você sabe, irmãos, que serve ao Senhor, que prega no nome do Senhor, que diz que é do Senhor, que diz que é de Deus, que anda com Deus, mas o objetivo não é vidas, mas o dinheiro. Isso é um grande mal. Isso escandaliza o Evangelho. Tem alguns aqui que são presos por estar com dinheiro ilícito, ou fazendo, ou tentando sonegar alguma coisa. João 12, 4. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? A conversa dele: tem que dar para os pobres. Por que esse perfume que foi ungido o Senhor não foi vendido e pegava o dinheiro e dava para os pobres? Olha o que diz o texto: ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Ele roubava as ofertas que eram lançadas para a obra do Senhor. Pastor, mas peraí, o Senhor Jesus sabe de todas as coisas. O Senhor Jesus até disse que ele roubava. Por que o Senhor Jesus não agiu? Irmão, Judas roubava a obra, mas o Senhor dava a ele todo dia oportunidade de arrependimento. Muitas vezes você está no erro, irmãos. Você sabe que você está no erro, sabe que tem que parar, mas você não para. E Deus todo dia te dá uma oportunidade de arrependimento. Irmão, pega essa oportunidade, se arrependa, muda, irmão. Antes que aconteça com Judas, aconteça com você o que aconteceu com Judas. Por que o Senhor dava oportunidade todo dia, mesmo sabendo que o Judas desviava o dinheiro da bolsa? Porque para o Senhor valia muito mais a vida do Judas do que o dinheiro que ele roubava. O Senhor queria a vida, o Senhor dava, mesmo sabendo pela sua onisciência que o Judas se perderia, o Senhor dava oportunidade todo dia para o Judas. Tem pessoas que Deus sabe que nunca se renderão a Ele, porque Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe do final de todas as coisas. Para nós, a vida é um filme, nós estamos participando do filme da vida, mas o nosso Deus foi o produtor desse filme, Ele sabe o final. Nós não sabemos, mas Ele sabe. Mas mesmo assim, Ele nos dá oportunidades todos os dias de arrependimento, de mudança, de conhecimento dEle. Como é que pode, irmão, pessoas passarem por essa vida, viverem 60, 70, 80 anos sem conhecer o Deus que lhe deu a vida? Que perda, que prejuízo, porque os valores estão distorcidos. Então tem pessoas que traem o Senhor Jesus por dinheiro.
Entenda, irmãos, o bem mais precioso para o Senhor é a nossa vida. Porque a nossa vida, quando convertida, se torna uma vida eterna. Então não traia o Senhor, não traia a palavra de Deus por dinheiro algum, para que você não tenha o final de Judas. Quantas pessoas, irmãos, eu conheço, eu que já estou de cabelinho branco, que só pensavam em dinheiro, faziam tudo por dinheiro, hoje estão sem dinheiro, estão sem Jesus. Entenda, irmãos, quem supre é Deus. O nosso Deus é o Jeová Jirei, o Deus supridor. E Deus, Ele supre as nossas necessidades quando nós somos fiéis a Ele, quando nós o honramos. Então, se você quer prosperidade de Deus, agora, por favor, não atire o sapato em mim, tá? Como fizeram com o Bush. Mas se você quer prosperidade de Deus, não faça por dinheiro. Se você quer que Deus abra as portas, que Deus prevaleça sobre a sua vida, que Deus coloque a mão nas suas finanças, não faça por dinheiro. Faça para abençoar as pessoas. E aí o dinheiro virá. O propósito, a meta, o alvo, sempre tem que ser abençoar as pessoas. E esse é o propósito que tinha aqui o José do Egito. Veja aqui em Gênesis 41, 35, diz assim: olha como José foi sábio. E ajuntem toda a comida desses bons anos. Aqui estamos voltando à época da fartura, tá? Ajuntem toda a comida desses bons anos que vem, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimentos nas cidades, e o guardem. Versículo 36 diz: assim será o mantimento para provimento da terra para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Então, na fartura, irmão, não gaste tudo. Tenha uma reserva para o futuro. Irmãos, na multiplicação de pães e peixes, Deus deu muito mais do que eles precisavam. Mas qual foi a ordem do Senhor? Guarde tudo o que sobrou. Guarde todo o excedente. Por que guardar? Porque vão precisar no futuro. Então, na época de fartura, irmão, não seja perdulário. Não gaste tudo na boa época. Pense no futuro. Não seja um esbanjador, irmão. Você pode se regalar, você pode se suprir, você pode ter um melhor, mas sem ser perdulário, sem gastar acima da necessidade, irmãos. Não seja perdulário, não seja um consumista. Há um demônio que age na mente das pessoas, que fazem as pessoas comprarem, serem impelidas, é uma compulsão diabólica. A pessoa é impelida a comprar coisas que ela não precisa e coisas que ela jamais vai usar. Desperdício. Quando vem a época de vacas magras, aí a situação se inverte totalmente. Quem é prudente, irmão, com visão e revelação de Deus, a palavra de Deus, procura ter o que todos precisarão no futuro. E não aquilo que todos terão no futuro. Essa tem que ser a visão. O segredo da prosperidade é ter algo que poucos têm e muitos precisam. Ali todos estavam precisando de alimento e só José tinha. Porque na época de vacas gordas, dos 7 anos de fartura, ele proveu, ele guardou 20% de tudo aquilo que era colhido. Então todos estavam precisando de alimento e só um lugar, só um tinha o alimento. Era o Faraó com a administração, o gerenciamento do José. Então, aí houve uma prosperidade para o Faraó. O segredo, irmãos, é ser diferente dos demais. Saia da multidão, irmãos. Saia da multidão
Você tem que ser inédito, único. Use a sua diferença. Não é fazendo o que todo mundo faz é que você vai prosperar. Você vai prosperar usando a sua diferença, a diferença que Deus colocou em você, a aptidão que Deus colocou em você. Você é diferente, irmão. Você é diferente, irmã. Ou irmã, você faz um bolo que ninguém faz igual. Então use essa diferença para fazer bolo, irmãos, que você vai prosperar. As boleiras aí de plantão, né? Entendam, o segredo é usar a diferença, é ser inédito. O nosso Deus é um Deus inédito. Deus não repete as coisas. Você não vai ver de novo caindo as muralhas de Jericó. Você não vai ver de novo o dilúvio. Você não vai ver de novo o mar vermelho sendo aberto. Não, porque Deus age de uma maneira nova. Ele diz: eu faço nova todas as coisas. Então, irmãos, não se alie à multidão. A multidão condenou o seu Jesus, pessoal. Saia da multidão. Saia da aldeia, como nós pregamos recentemente. Então, tenha como prioridade abençoar as pessoas e não só ser abençoado. Porque quando você tiver como prioridade abençoar vidas, você vai colher bênção. José abençoou todos, vendendo aquilo que todos precisavam e ninguém tinha. Então ele abençoou todos com o trigo, suprindo a necessidade deles, sem ganância, porque ele trazia tudo ao faraó. Entendam, essa tem que ser a visão. Quanto mais você estiver focado em abençoar as pessoas, mais Deus vai te abençoar. Deus vai falar: nesse eu posso, com esse eu posso contar, nesse eu vou investir, porque esse está fazendo aquilo que eu faço. O nosso Deus é um Deus abençoador, só faz o bem, só traz bênção. Mesmo as correções de Deus são bênçãos, mesmo as lutas que Deus permite são bênçãos para nos corrigir de falhas, de erros. Gênesis capítulo 47, versículo 15. Então trouxeram o seu gado a José, e José deu-lhes pão, trigo em troca de cavalos e das ovelhas, e das vacas e dos jumentos, e o sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. Então vejam aqui, irmãos, acabado o dinheiro, eles compravam trigo com dinheiro, acabou o dinheiro, aí José, me paga com os animais, né? Então ele trocava o alimento pelos animais. Pastor, mas por que o José, já que queria tanto abençoar as pessoas, por que ele não deu trigo a todos? Irmão, se você quer abençoar uma pessoa imprudente, jamais premie ela. Entendam? Dar algo para quem foi imprudente é premiar a imprudência. Tudo tem um preço. Aquela pessoa que está na necessidade, na aflição, está numa situação emergencial, você não tem o que pensar, você tem que ajudar. A pessoa está numa situação emergencial, aconteceu algo sem que ninguém esperasse, não foi avisado que haveria a seca, aconteceu algo repentinamente. Então ela está numa situação emergencial. Ajude sem pensar. Não empreste, doe. Porque quando você fizer isso, como você ouvia da sua avó, e está revelado em Provérbios, você está emprestando a Deus. E Deus sempre paga as suas dívidas. Entendam? Não premie um imprudente. Não premie um tolo. Porque senão ele vai se tornar mais tolo e mais imprudente. Mas aquele que está numa necessidade emergencial, ajude sem perguntar, sem questionar. Fala: irmão, eu sei que você está numa situação emergencial, você não semeou tolice, você não foi irresponsável, aconteceu isso, irmão. Fica contigo, né? Mas aquele que é imprudente, aquele que foi avisado que viria a seca e não se preparou, irmão, aí é diferente.
Gênesis 47:18, versículo 22 diz: e acabado aquele ano, vieram a ele no segundo ano e disseram-lhe: não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro é acabado, e o meu senhor possui os animais, e nenhuma outra coisa nos ficou diante da face de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. E aqui no versículo 19: porque morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra. Compra-nos a nós, e a sugestão deles, hein? Compra-nos a nós e a nossa terra por pão, por alimento, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó, e dá semente para que vivamos e não morramos, e a terra não se desole. Irmãos, acabado o dinheiro, acabados os animais, José trocava alimento por terras e pelo serviço deles. Irmão. Exceto a terra dos sacerdotes, que eram terra do Senhor, terra de Deus. Então, a falta de previsão, a imprudência, fez com que aquelas pessoas trocassem tudo por alimento, até a sua própria liberdade. Iam ser servos do Faraó em troca de alimento. E as terras que eles possuíam também dariam em troca de alimento. Seja prudente, irmãos. Antecipe-se às secas. Antecipe-se às vacas magras. Né? Prepare-se, irmãos. Prepare para os momentos difíceis. Né? E não deixa dilapidar o seu patrimônio em função dessas coisas. Né? E aqui no versículo 23 diz... Gênesis 47:23 diz: então disse José ao povo: eis que hoje vos tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eis aí tendes semente para vós, para que semeeis a terra. E segue o versículo: há de ser, porém, que das colheitas darei o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas. Oh, que negócio bom, hein? Para semente do campo e para vosso mantimento dos que estão nas vossas casas, e para que comam vossos meninos. E disseram: a vida nos tem dado, achamos graça nos olhos de meu senhor, e seremos servos de Faraó. Irmãos, depois de não ter mais nada, não ter mais dinheiro, não ter mais animais, não ter mais terras, né? Só o serviço. Então, depois de tudo isso, receberam uma bênção, receberam uma concessão de terra e uma concessão de sementes, e teriam que pagar só 20% da colheita para o Faraó. Que negócio, né, irmãos? Esse negócio seria bom para nós, que pagamos aí 45% de impostos, né? E não recebemos terra nenhuma, né? Então, um ótimo negócio, uma concessão de bênção, para abençoar a muitos. José abençoou a vida de todos, suprindo e dando serviço, e enriqueceu a Faraó, irmãos. Vejam como as coisas se encaixaram. José abençoou a vida de todo mundo, suprindo e dando serviço, e enriqueceu o Faraó. Ou seja, tanto o Faraó como aqueles povos estavam gratos a José. Isso é que acontece quando o objetivo é abençoar, irmãos. Então, outro segredo da prosperidade é abençoar a muitos. Abençoar o chefe, abençoar o cliente, abençoar o vizinho, abençoar todo mundo. Nós devemos ser abençoadores, porque é a única maneira de nós colhermos bênçãos do Senhor. Então, a prosperidade só é de Deus quando todos ganham, quando todos têm bênçãos. José também ganhou, porque como o Senhor Jesus, ele prosperou o Senhor Jesus, a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus era rico e se fez pobre para que muitos enriquecessem. Irmãos, nós temos que ter como meta não só a nossa bênção. Chega desse negócio: eu quero a minha bênção, eu quero a minha bênção, eu quero a minha bênção. Eu vim aqui porque eu quero a minha bênção. Eu vou fazer campanha porque eu quero a minha bênção. Eu estou vindo na igreja porque eu quero a minha bênção. Eu fui lá porque eu quero a minha bênção, a minha bênção, a minha bênção. Chega! Pense em abençoar os outros. Semeie bênção na vida de muitos.
que você vai colher bênção de Deus, do Senhor. Esse é o Espírito de Deus. Entenda, irmãos, não é levar vantagem, é ser abençoador. Ter o Espírito de Deus, o nosso Deus é abençoador. Deus não precisava nada de nós, a não ser aquilo que Ele estipulou, que nós pregássemos o Evangelho e louvássemos e adorássemos a Ele. E Ele faz tudo para nos abençoar. Ele criou esse mundo para nos abençoar temporariamente. Nos deu a vida eterna para nos abençoar. Te deu esse corpinho aí de top model, esse corpinho de bailarina espanhol aí para te abençoar. Ele enviou o que tinha de melhor. Ele podia ter enviado um anjo para te salvar. Ele enviou o seu filho para te salvar. Então Deus faz tudo para nos abençoar. E quem é filho de Deus tem que ter o mesmo espírito, tem que ser um abençoador. Entenda, irmãos, as pessoas que mais prosperam e crescem são pessoas abençoadoras. A sua bênção tem que ser uma consequência, porque o seu objetivo tem que ser abençoar. Irmão, você já olhou em redor nesse país? Quantas necessidades, quantos necessitados de Deus, da palavra de Deus, e não só necessitados de recursos materiais, quantos? Você pensa neles? Ou você só quer minha bênção, quero minha bênção, quero minha bênção? Seja um abençoador, irmãos. Seja um abençoador. O que você fizer no dia a dia por um próximo, muitas vezes Deus coloca uma pessoa no seu caminho para você abençoar e você repreende, não aceita e não faz. Semeie. E a maior bênção que você pode dar para alguém é Deus, o conhecimento de Deus, a palavra de Deus. Não é só dinheiro, não. É dar a palavra que vai fazer com que essa pessoa seja transformada, assim como nós estamos sendo transformados. Para que essas pessoas conheçam os objetivos, os propósitos, a direção e as estratégias de Deus, para que ela avance, para que ela conquiste. Irmãos, a prosperidade só é de Deus quando todos forem abençoados. Entendam, não tem esse negócio de um ganha e o outro perde, não. Não tem que ter, irmãos. Não tem que ter isso. Entendam, irmãos. Até as empresas hoje estão chegando a essa conclusão, irmão. Que se elas quiserem prosperar, de uma maneira ou de outra, elas têm que estar abençoando as vidas. E não só pensando o lucro é fundamental, senão ela sucumbe. Mas ela só vai ter lucro quando o propósito for encantar o cliente, abençoar o cliente, né? Fazer com que o cliente volte. Foi tão abençoado que ele volta, para voltar comprando, voltar consumindo. Essa é a direção do Senhor. Provérbios 8:12. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. Deus está te dando um conselho hoje, irmão. Seja um abençoador, que você vai colher bênção. Provérbios 16:16. Irmão, irmãos, tem pessoas, desculpe falar, mas faz tudo errado. E depois fica pedindo bênção para Deus. Né? O Senhor olha para ela e fala, para que eu vou para você continuar no erro, fazendo coisa errada? Prejudicando os outros? Não, seja um abençoador, irmão. Seja um abençoador, que você vai colher bênção. Quem quer bênção tem que semear bênção na vida dos outros, irmãos. Entenda, irmãos, você não vai só trabalhar por dinheiro, você vai trabalhar para abençoar alguém, com o seu serviço, ou às vezes até com um conselho à luz da palavra de Deus que você vai dar. Muitas vezes Deus vai colocar uma pessoa no seu caminho para você, uma pessoa que está toda abatida, deprimida, cabisbaixa, para você trazer uma palavra de ânimo à luz da palavra de Deus. Entenda, irmãos, essa é a direção. Provérbio 16:16 diz assim: quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro,
quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. A sabedoria e a prudência são muito mais valorosos do que o ouro e a prata, dinheiro, bem, seja o que for. Prudência para estar preparado para as crises. Prudência para estar preparado para os períodos difíceis, para tribulações. E sabedoria, como a sabedoria de José, para negociar de uma maneira que todos sejam abençoados. José, ele supriu a necessidade do Egito e de todos. E sempre dava um jeito de entregar. Não entregar vamos dizer assim, gratuitamente, porque foram avisados que viria a ser, que não se prepararam. Foram imprudentes. E se você dá para um imprudente, você está financiando a imprudência. Ele vai continuar sendo imprudente. Ele vai falar, não, para quê eu me preparar? Na hora que eu precisar, eu vou lá na igreja, lá eles me dão, né? Ou vão em outro lugar. Não. Então, entendam, irmãos, que crises virão, dificuldades virão, mas nós devemos estar preparados para elas, né? Nós devemos ter uma reserva de fé, uma reserva de recursos para enfrentar a situação difícil. E você, quando ver uma pessoa em situação difícil, seja um abençoador. O dom, a diferença que Deus se deu é para você não só vamos dizer, se servir dela, mas é servir os outros com ela. Entenda, irmão, o Senhor Jesus veio a esse mundo, o que ele fez? Ele só serviu, só abençoou. E ele serviu com a sua vida, ele serviu com o seu sacrifício. Esse é o exemplo. A palavra do Senhor diz que no reino dos céus o maior é o que mais serve. Nós somos servos, não somos senhores. E o servo tem que servir a Deus. E como é que se serve a Deus? Servindo o próximo. Servindo o próximo nas situações que Deus colocar. Não financiando o erro. Não compactuando com o erro. Não passando a mão na cabeça de quem está errado. Mas aquele que você tem a possibilidade de abençoar, sabendo da situação, abençoe, irmão. Abençoe, porque você vai ser abençoado por Deus. Tudo que Deus te deu, tudo que Deus nos deu, nós devemos distribuir, abençoar. Não é só para nós. Tem muitas vezes que Deus vai colocar algo na sua mão que não é para você, irmão. É para você entregar para alguém. E Deus vai estar te provando, te testando nisso, para ver se você verdadeiramente é um servo fiel. Então semeie bênção para colher bênção. Seja um abençoador, que as bênçãos virão sobre a sua vida. Quem assim fizer vai prosperar em tudo. Ou seja, sempre tenha como meta, não, eu vou nesse serviço para abençoar as pessoas. Eu vou abençoar o chefe, mas eu vou abençoar os clientes, eu vou abençoar os colegas de serviço, e Deus te abençoará. Mas se for com a visão de só ter lucro, só ganância, a visão tacanha do mundo, limitada do mundo, irmão, não vai durar muito. Não vai durar muito. Amém? Nós temos que ter o Espírito de Deus, o Espírito abençoador. E aí nós colheremos bênçãos de Deus. Amém, povo de Deus? Fiquemos em pé.